Fala, nosso Santista, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô há bastante tempo sem aparecer por aqui, mas acho que é justificável para essa crise que parece sem fim do Santos, né? Por vários jogos depois da partida e por várias humilhações seguidas, eu pensei em gravar vídeos comentando sobre a partida, sobre o jogo, sobre essas péssimas notícias, essa crise interna que parece interminável, mas não tinha ânimo, não dava realmente vontade de comentar mais uma vez sobre só coisas negativas, e isso vai sugando a gente realmente. Para quem gosta do time, para quem já viu épocas maravilhosas, essa crise interminável vai fazendo mal. Preferi desintoxicar um pouco, assistir os jogos, mas prefiro não comentar nada, tentar esquecer ao máximo depois da partida, que acho que é o sentimento que a maioria do torcedor santista está passando nessa fase interminável aí de crise que já dura 3 anos, né? Então vou fazer um apanhado geral rápido sobre os últimos acontecimentos, né? Eu lembro que o último vídeo que eu fiz, se eu não me engano, foi na chegada do Paulo Turra, né? E nesse meio tempo, entre saída de Oder Hellmann, chegada de Paulo Turra, foi derrota para Flamengo na Vila Belmiro, foi derrota para Cuiabá vergonhosa fora de casa, que inclusive foi a maior vitória do Cuiabá em campeonatos brasileiros, um 3-0 no Santos. Crise, Soteldo sendo afastado depois de um jogo da Sul-Americana contra o Blooming, um jogo infeliz do Santos, mais um, né, um 0-0 em casa que não valia mais nada, mas já deu para ver o quanto o Santos não consegue ser competitivo mesmo contra adversários mais fracos. Depois do jogo contra o Blooming, o Soteldo foi afastado, até hoje não deram motivos pertinentes, não explicaram porquê, deve ter sido um desentendimento entre o jogador e Paulo Turra. Então o Soteldo foi afastado, mas o Santos precisava comprar porque já tinha uma negociação em andamento, já estava palavrado com o Tigres do México. Contratou o Soteldo, pagou lá os 20 milhões de reais ou algo perto disso, para ficar com o jogador até 2027, mas conseguiu comprar o jogador e colocar para vender no mesmo momento, né? Falou que ia comprar o jogador em definitivo, mas ia vender. Então, só nisso já cai muito valor e nenhuma equipe vai oferecer o que o Santos pagou, né? Acho que foi muito amadorismo do Santos, que a gente já conhece como funciona, né? Então o Soteldo não veste mais a camisa do Santos, menos um jogador no elenco. Então a gente que já tinha problemas em todas as posições praticamente ficamos sem o nosso ponta esquerda titular para a temporada. Nesse meio tempo também perdemos o Ângelo, que é o ponta direita, né? Foi vendido, esse sim, para o Chelsea por cerca de 79, 80 milhões de reais, né? Foi 15 milhões de euros, jogador que ainda não foi anunciado pelo Chelsea. O Santos também não anunciou a venda, deve acontecer essa semana, tem problemas com registro lá, mas deve sair o anúncio aí tanto do Santos quanto a apresentação aí como reforço do Chelsea ainda essa semana. Então, em uma pancada só, perdemos um ponta direita, um ponta esquerda, com um elenco totalmente limitado, e com a chegada do Paulo Turra, ele afastou mais 3 jogadores do elenco, né? Afastou aí Daniel Ruiz, que nunca provou nada depois que chegou do Milionários, mas no jogo contra o Blooming foi um dos jogadores que mais chamou responsabilidade. Quer dizer, ele é titular num jogo, é colocado, não joga mal, só que no mesmo tempo, um dia depois, 2, 3 dias depois, ele é afastado do elenco. Não dá para entender. Talvez o Santos não queira exercer a compra dele em definitivo depois do contrato de empréstimo terminar, que termina no final do ano, então acho que pode ser esse o motivo. Afastou também Ivonei e Ed Carlos. O Ed Carlos eu acho que não tem potencial para ser titular do Santos, nem participar do elenco profissional, deve ser emprestado. O Ivonei eu discordo um pouco, é um jogador que já foi do profissional do Santos, numa primeira passagem não foi bem, estava muito cru, fez uma excelente Copa São Paulo e merecia mais chances, na minha opinião, ali, porém foi afastado também. Então o Santos perdeu Ângelo, Soteldo, Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos de uma vez só, além dos jogadores afastados, que eram o Lucas Pires e o Natan, que estava embalado às 5 da manhã, sendo que o Santos treinava às 9 da manhã no dia seguinte, foram afastados, e esses sim vão ser negociados junto com o Soteldo, não deve mais vestir a camisa do Santos, né? Então isso é uma crise interna absurda. Ainda tem a punição do Santos. O Santos tomou 8 jogos sem poder jogar na Vila Belmiro e sem poder jogar a 150 quilômetros da Vila Belmiro. Então nem em São Paulo o Santos consegue jogar, vai ter que jogar no interior do estado praticamente, provavelmente, na verdade. E tudo isso é uma junção de um time que ele escreve certinho o roteiro para ir para a segunda divisão,
E nesse domingo quase escreveu esse roteiro novamente, né? O Santos conseguiu perder para o Goiás, conseguiu com o jogo quase ganho, né? Vencendo 3-1, o Goiás conseguiu sofreu empate no segundo tempo em questão de minutos, sofreu 3-3 e conseguiu uma vitória nos acréscimos com gol de pênalti bastante duvidoso em cima do Joaquim, né? Um pênalti que, na minha opinião, não foi, poderia ter sido marcado ali interpretativo, não acho que foi um absurdo tão grande. O árbitro da partida, inclusive o Bruno Arleu, foi suspenso, né, depois dessa partida. Ele marcou o pênalti, o Mendonça fez sua parte, converteu o gol, deu a vitória para o Santos. Santos empata com o Goiás, seria vergonhoso, e aí sim eu já decretaria que o Santos praticamente estava na segunda divisão, né? Precisava vencer o Goiás de qualquer jeito, venceu, mas muita coisa está errada e precisa mudar. Dito isso, virando páginas de crise aí que o Santos tem pela frente, enfim, o assunto do vídeo, né? O Santos anunciou a contratação, o retorno do lateral esquerdo Dodô, de 31 anos, né? Bastante conhecido pela torcida santista, sempre se mostrou santista, mas isso para mim não tem muita importância, o jogador sendo santista ou não. Chegou ao Santos lá em 2018, né? Um pouco antes da passagem do Sampaoli pelo Santos. Chegou em 2018, quando o time tinha um elenco melhor do que tem nesse momento, só que o treinador era o Jair Ventura, né? Era titular absoluto naquela época, sempre achei um lateral regular, não era um excelente lateral, era um jogador que cumpria a função tática decentemente, não defendia tão bem, apoiava bem, nunca foi um velocista, mas é um jogador que tem qualidade técnica, tem inteligência, né? Não era a questão física e a velocidade não era pontos principais, né? Sempre achei um jogador ok para aquela época, era um jogador titular, mas acho que mudou um pouco o conceito, né? Para hoje ele é muito titular, porque sinceramente a gente tem um Lucas Pires desinteressado, que agora está afastado, não deve mais vestir a camisa do Santos, e um lateral esquerdo que é o Kevson, muito cru ainda, né? Vindo do sub-20 do Santos. E outro jogador com lesão no joelho, que é o Felipe Jonathan, deve voltar só na temporada seguinte ou bem no final dessa temporada. Então o Dodô é um jogador muito titular nesse momento do Santos, né? A gente tem que entender a necessidade do time. Não é aquele jogador de 2018, já se passaram 5 anos, ele está retornando o Santos mais velho, mais experiente. É um jogador que perdeu muito espaço no Atlético Mineiro, mas muita gente fala, buscou a terceira opção do Atlético Mineiro. Eu concordo, porém, os dois laterais são acima dele, né? O Guilherme Arana é jogador de seleção brasileira, iria para a Copa se não tivesse se machucado, e o Rubens é mais jogador que o Dodô, mais jovem também. Então a tendência é natural que o Dodô seja o terceiro reserva desse momento do Atlético Mineiro. Eu acho que até facilitou aí a negociação, né? O contrato se encerrava também no final do ano. O Santos pagou um valor bem baixo ali por ele para ter essa liberação antecipada do Atlético Mineiro, se eu não me engano é 600 mil, para um jogador que vai chegar nesse momento, vai vestir a camisa e vai jogar, né? Não vejo aí disputa nesse momento, apesar do Kevson para mim ter feito uma boa partida contra o Goiás, ofensivamente, defensivamente ele falhou, fez o pênalti, mas acho que o Dodô nesse momento é titular absoluto, bem mais do que era em 2018, que o time do Santos tinha um elenco melhor, inclusive com o próprio Felipe Jonathan, ou não lembro quem era o lateral esquerdo, acho que o Felipe Jonathan também chega em 2019, não me recordo quem disputava a posição com o Dodô naquele ano, mas a tendência é que ele já seja titular a partir do momento que seu nome for publicado, foi publicado no BID, né? E é isso, temos, enfim, contratações, demorou uma semana depois que o mercado abriu aí, não será a única, não deve ser a única, pelo menos, não duvido nada dessa diretoria do Santos, do que eles são capazes. Estão surgindo outros nomes também, o Santos fez proposta para outros jogadores, vou esperar um pouco aí, talvez hoje mesmo saia alguma informação nova sobre jogadores que o Santos está buscando no mercado, aí, principalmente 2 meias que o Santos já fez proposta, mas vou deixar o negócio se encaminhar um pouco. Santos tomar um não, eu vou fazer vídeo aqui, Santos por acaso acertar com um deles, vou também esclarecer aqui, fazer um vídeo a respeito. Acho que por enquanto tá bem nebuloso, o Santos vai conseguir trazer outros reforços ou não, outros nomes, já estão sendo cogitados outros jogadores também, mas eu acho que se a gente for comentar de todo jogador que está sendo especulado, vai ter uma lista com 30, e de concreto mesmo é só a chegada de Dodô, de 31 anos, vindo do Atlético Mineiro. Por lá jogou 65 jogos,
mas nessa temporada quase não atuou pelo Galo, por isso que o Galo facilitou o negócio ali para o Santos. E é isso, galera. Vamos torcer para que a gente saia dessa fase horrível que o Santos está vivendo. Foi até um vídeo bem longo, porque foram 5 minutos explicando de todo o tempo que eu não comentei, né? Então teve afastamento de Soteldo, afastamento de outros jogadores, teve venda do Ângelo, crise interna, punição. Muitas coisas aconteceram, mas eu acho que a vitória contra o Goiás tende a ser um desafogo aí para o Santos, que abriu 5 pontos em relação à zona de rebaixamento. O que a gente quer é ficar na primeira divisão. A gente não vai participar da Copa do Brasil do ano que vem, eu sei disso. O Santos não vai classificar para a Libertadores, por isso vai ficar de fora da Copa do Brasil. Também já foi eliminado do resto, mas nesse momento é um título para o Santos permanecer na primeira divisão. E aí ano que vem trocando tudo, trocando presidente, mudando talvez a forma de administrar o clube, a gente volte a ser feliz, mas um passo de cada vez. Nesse momento mais importante é reforçar a equipe, fazer um time competitivo, não perder o elenco inteiro do jeito que o Santos está perdendo e tentar permanecer na primeira divisão. Valeu, galera, deixa nos comentários o que você acha sobre essas notícias, sobre a saída do Ângelo, saída do Soteldo, sobre contratação do Dodô. É isso, saindo qualquer informação de reforços ou outras notícias do Santos, volto aqui para comentar com vocês. Valeu e até o próximo vídeo.